Muito bom dia a todos. Eu sou Célia Conceição. Sejam muito bem-vindos ao webinar de bem-estar da Holland Health. É um prazer contar com a vossa presença. Na Holland Health, não nos limitamos a oferecer cobertura de saúde. Estamos profundamente comprometidos em capacitar os nossos membros com conhecimento e ferramentas necessárias para assumirem o controle da sua saúde e bem-estar. É por isso que estes webinars são tão importantes para nós. Para além de serem uma excelente oportunidade de partilha de conhecimento, permitem-nos também reforçar o nosso compromisso em sermos líderes de pensamento na área da saúde e bem-estar. Vão aparecer algumas perguntas de sondagem no início e no final da sessão. Encorajamos a vossa participação, pois as respostas ajudam-nos a compreender melhor as vossas necessidades e no final teremos ainda um curto espaço de perguntas e respostas. Por isso, não se vão embora antes disso. Passando a apresentar a nossa oradora de hoje, doutora Maiela Fidia, é ginecologista e obstetra moçambicana com uma formação avançada em medicina materno-fetal e saúde reprodutiva. A doutora Maela possui graduações obtidas no Brasil e na Espanha, bem como um mestrado em infertilidade e reprodução assistida, obtida pela Sociedade Paulista de Medicina Reprodutiva. Doutora Maela, a palavra é sua. Obrigada. Sim, doutora. Não sei se a minha apresentação foi perceptível. Foi sim, obrigada. Obrigada. Queria aproveitar para primeiro cumprimentar todos os presentes e para mim é um privilégio estar presente nesta palestra com um tema tão interessante, principalmente agora que estamos próximos a comemorar o Dia do Trabalhador. Então, eu vou falar sobre o stress e como este stress pode contribuir para o desequilíbrio hormonal. Primeiro, começar por falar das hormonas. O que são as hormonas? Então, as hormonas são pequenas substâncias que existem no organismo que são considerados mensageiros. Por que mensageiros? Porque quando existe algum desequilíbrio nessas hormonas, elas transmitem alguns sinais e sintomas no organismo que são a mensagem. E isso tem que servir como um sinal para percebermos que alguma coisa não está bem. E depois embaixo vem uma frase provocatória que diz: as mulheres estão sendo ouvidas. Por que as mulheres? Porque, feliz ou infelizmente, as mulheres apresentam mais flutuação desta quantidade de hormonas, então, muito provavelmente, apresentem mais sintomas que, de certa maneira, deve ser dada a sua importância. E como é que funcionam as hormonas? Para questões de explicação, podemos comparar o funcionamento das hormonas a uma empresa. Nesta empresa, temos, como se diz, a presidência da empresa, que no nosso caso será o cérebro. Nesta presidência, temos uma glândula super importante que é o hipotálamo. Este hipotálamo está dentro do cérebro e nesta metáfora comparativa pode-se dizer que é o CEO desta empresa, que vai controlar uma glândula que está logo abaixo do hipotálamo, que é a hipófise. A hipófise seria a sala de controle. Por que a sala de controle? Porque é nesta hipófise que se produzem inúmeras hormonas que vão ter o seu efeito a nível das diferentes glândulas do corpo. E estas glândulas do corpo seriam a equipe, a time da empresa, que vai desempenhar diferentes funções de acordo com a determinada glândula. São glândulas conhecidas, as glândulas adrenais, que produzem uma hormona chamada cortisol, que eu vou falar mais à frente, que é responsável pelo stress, a glândula tireoide, o pâncreas e as glândulas reprodutivas, os ovários na mulher e os testículos no homem.
E esse stress influencia diretamente as hormonas. Por quê? Do lado direito, tem esta imagem muito bonita com um cérebro aqui. Neste caso aqui seria a direção, a presidência da empresa. Depois temos o tálamo, o hipotálamo, que é o CEO. Abaixo do hipotálamo, aqui, conseguem ver o meu pointer? Seria aqui a hipófise. Então, a título de exemplo da hormona do stress, que é o cortisol, o hipotálamo vai produzir uma hormona que se chama CRH. Esta hormona irá funcionar a nível da hipófise. Lembrem-se, a hipófise é a sala de controle. E esta hipófise vai produzir uma outra hormona que chama-se ACTH, que vai funcionar na TIM da equipe, que neste caso seria a glândula adrenal. O que acontece? Esta equipe, esta glândula adrenal, vai produzir uma hormona cortisol, chamada cortisol. Este cortisol tem a sua produção aumentada em situações de stress. E esta produção, de alguma maneira, vai baixar a imunidade deste organismo, ou seja, o sistema de defesa desse organismo vai estar prejudicado por aumento desta hormona consequente ao stress. Existem também outras hormonas que vão ser influenciadas pelo stress, que é esta imagem em forma de pirâmide do lado esquerdo da apresentação, que são a insulina, a oxitocina. Existem hormonas chamadas intermediárias, porque elas servem de matéria-prima para a produção das outras hormonas, que são as hormonas da tiroide, a melatonina. A melatonina é uma hormona muito importante que funciona a nível do sono. Então, mulheres, pessoas com insônia, com dificuldade de dormir, têm alteração desta melatonina. Se forem, não sei se já tiveram a oportunidade, pessoas com insônia geralmente são recomendados o consumo de melatonina, é uma hormona que agora está muito em alta. E também as hormonas reprodutivas, que é a progesterona, a testosterona e o estrogênio. E é importante perceber esta adaptação do organismo ao stress, porque só assim nós podemos identificar estes sinais e fazer algo para poder tratar. Uma das maneiras do organismo adaptar-se ao stress são os tipos de stress, depende do tipo de stress. Existe um stress a curto prazo. Esse stress é um stress que, como o próprio nome diz, existe uma situação que aumenta a produção de cortisol no organismo, que faz o indivíduo reagir imediatamente a esta situação, e quando esta situação passa, a quantidade de cortisol do organismo baixa e o indivíduo volta ao normal. Por outro lado, existe o stress a longo prazo. Esse stress a longo prazo é que pode trazer algumas complicações para o organismo. Estamos a falar de um indivíduo que fica submetido a esta situação de stress por um longo período de tempo. Existe também o stress adaptativo e o stress desadaptativo. O stress adaptativo fala-se do stress adaptativo quando o indivíduo está perante uma situação de stress e ele consegue se adaptar a essa situação para tentar resolver. Como, por exemplo, começa a suar, começa a ficar algumas pessoas, quando estão perante estresse ou pressão, principalmente do trabalho, começam a ter aumento do funcionamento dos intestinos, então começam a querer ir à casa de banho, perdem o apetite. Então, isto são adaptações do organismo para lidar com essa situação de estresse. E depois tem o estresse desadaptativo. Esse estresse desadaptativo refere-se a estratégias pouco saudáveis que o organismo utiliza para aliviar este estresse. No entanto, chegam a piorar ou a causar outros problemas. Por exemplo, impulsos, a pessoa começa a ficar isolada,
começa a usar substâncias psicotrópicas, estou a falar de consumo de álcool, consumo de droga, e em situações até mais graves pode chegar a situações de automutilação. Existe também sintomas diretamente relacionados à quantidade da hormona de stress no organismo. Então, quando esta hormona de stress, chamada cortisol, está alta, pode dar alguns sintomas, como, por exemplo, ganho de peso, aumento da tensão arterial, fatiga. São pessoas que estão constantemente cansadas, fazem dietas, fazem restrição alimentar, prática de exercício físico, mas não conseguem perder peso. Podem apresentar fraqueza muscular, alterações da pele, principalmente acne, e para as mulheres, mais comumente, as estrias. As estrias também podem aparecer decorrente do stress. Claro que existem outras causas para estrias, mas o stress também pode causar inchaço no organismo, e são pessoas que notam estas alterações, mas não se associa geralmente ao stress. Então, quando se controla esse stress, há uma melhoria desses sintomas. Por outro lado, existem também situações relacionadas ao cortisol baixo. Por exemplo, um indivíduo que já está num stress de longo prazo, este cortisol chega a uma fase de extenuação, em que a glândula já não consegue produzir mais hormona do estresse, e este indivíduo começa a ter sintomas de cortisol baixo, ou seja, cansaço, fraqueza, perda de peso, a tensão começa a baixar, falta de apetite, porque este indivíduo não come, pode ter situações de hipoglicemia, pode ter desmaios, oscilações de humor, e isso tudo contribui para a piora do stress. Então, é como se fosse um ciclo vicioso. O stress produz sintomas que vão piorar o stress. Então, é importante termos em mente que o organismo não está a fazer-nos mal, ele está a reagir, está a transformar-se perante situações que o prejudicam. E é importante, nessas situações, confiarmos nesses sintomas, sabermos encarar e conseguirmos controlá-los. Um aspecto importante quando falamos de stress são as hormonas femininas. Por quê? Porque estas hormonas femininas, elas não atuam apenas na saúde sexual e reprodutiva, ou seja, as funções das hormonas femininas vão mais além do seu papel na vagina, útero, ovários e mama. Elas têm efeito em todos os órgãos do organismo. Por mais estranho que pareça, essas hormonas femininas, elas têm vários efeitos fora dos órgãos reprodutivos. E mais à frente eu vou vos explicar por quê. Adicionado à função das hormonas, existem também outras substâncias super importantes que são chamados neuroquímicos. Neuroquímicos são pequenas substâncias que circulam no sangue, que estão relacionadas a funções cerebrais. Por exemplo, o humor, a memória, o comportamento e o sono. São exemplos dessas substâncias neuroquímicas a serotonina, o GABA, a dopamina e a acetilcolina. São substâncias que têm várias funções. Elas têm a função de proteger os neurônios, têm a função de assegurar um bom fluxo sanguíneo para o cérebro, fluxo sanguíneo adequado com quantidades suficientes de oxigênio e de glicose. Glicose é açúcar, para alimentar essas células cerebrais. Estes neuroquímicos também são ricos em antioxidantes. Os antioxidantes são substâncias que, de certa maneira, protegem as células cerebrais. Os neuroquímicos também têm uma função anti-inflamatória e protegem a bainha de mielina. A bainha de mielina
é uma camada que protege as células cerebrais. Quando esta camada está danificada, começam a existir algumas doenças chamadas doenças neurodegenerativas. Um dos exemplos dessas doenças é o Alzheimer, que também vai impactar de grande maneira a qualidade de vida do indivíduo. Quando começam a acontecer alterações hormonais e destas substâncias neuroquímicas, o cérebro e o sistema nervoso começam a ser afetados e começam os sintomas. Sintomas esses caracterizados por perda da fluência verbal, articulação das palavras. É um indivíduo que começa a ter dificuldade em realizar determinados movimentos e movimentos coordenados. Pode apresentar, por exemplo, alteração na marcha, no caminhar, apresenta alterações do humor, pode ter irritabilidade, ansiedade, depressão, alterações no sono. São indivíduos que geralmente têm insônia, têm dificuldade de apanhar o sono, a incapacidade de se concentrar. Dá uma sensação de que o indivíduo tem muitas ideias, muitas atividades por fazer, mas de certa maneira tem uma confusão mental, ou seja, não consegue se focar em cada atividade e realizá-la de forma adequada. E também o esquecimento de nomes é um sinal de estresse mental. São indivíduos que às vezes estão a falar e de repente esquece um nome ou não encontra a palavra adequada para se colocar nesta frase e muda o discurso. Então, isto são sinais de pessoas que estão sob estresse e não estão a conseguir gerir esse estresse. Relacionado ao estresse, agora para a área feminina, existe um tema um tanto quanto delicado, que é a menopausa. Por que eu estou a falar da menopausa quando o tema é o estresse? Porque a menopausa, ela é caracterizada por uma diminuição das hormonas femininas e essa diminuição dessas hormonas leva a alguns sintomas na mulher que depois, quando não tratados, podem evoluir para estresse. São esses sintomas, as menstruações mais leves, ou seja, uma mulher que normalmente menstruava por 5 dias, muda 3 a 4 pensos por dia, passa a menstruar 2 dias, muda 1 penso por dia, e algumas mulheres não veem a menstruação. Outro sintoma são os fogachos. Fogachos são aqueles calores que a mulher sente, são uns calores que incomodam muito a mulher, então são situações em que lá fora está uma temperatura de 18, 19, 20 graus, a maioria do pessoal está com frio, mas esta mulher que está nesta fase, ela está com o ar-condicionado ligado. Então, isso influencia muito no estilo de vida da mulher. Adicionado a isso, pode apresentar suores noturnos, sensação de secura da pele, do cabelo, da vagina. Este último, sensação de secura da vagina, vai influenciar também a atividade sexual da mulher. Esta mulher apresenta sintomas relacionados à bexiga, são mulheres que apresentam infecções urinárias de repetição, podem apresentar alguma dor ao fazer xixi, apresentar dores nas articulações, alteração do humor, baixa autoestima, e isso tudo vai causar mais estresse a esta mulher, infelizmente. E a menopausa? O que acontece na menopausa que justifica todos esses sintomas? O que acontece é que na menopausa os ovários param de funcionar. Esta paragem de funcionamento dos ovários pode ser natural, de acordo com a idade da mulher, ou pode ser de causa cirúrgica, por alguma razão houve necessidade de se fazer uma cirurgia e remover esses ovários. Então, os ovários são as glândulas femininas que produzem as hormonas. Quando eles são removidos, essas hormonas entram em déficit. Quando a causa é natural, em média, a idade da menopausa são 51 anos, mas isto pode variar de 40 a 50 anos. Existe também uma menopausa precoce, que é quando ocorre antes dos 40 anos. Em termos técnicos, a menopausa é considerada uma mulher estar na menopausa quando ela fica
12 meses sem menstruar, 12 meses seguidos. O que acontece antes de entrar na menopausa é uma fase perimenopáusica, em que a mulher começa com irregularidade menstrual, ou seja, menstrua este mês, fica 2, 3 meses numa menstruação, no quarto mês volta a menstruar e assim sucessivamente. Até ficar 12 meses sem menstruar, aí ela pode dizer que está na menopausa. E a nível do laboratório, pode-se fazer alguns exames de sangue, em que vai-se dosear as hormonas femininas e vai-se notar que elas estão baixas, e aí chega-se ao diagnóstico da menopausa. E para a menopausa também existem alterações que ocorrem no organismo, ou seja, numa fase inicial de transição para a menopausa, a mulher caracteriza-se por um aumento da mulher e também no acúmulo de gorduras. E nesta fase de transição para a menopausa, o organismo necessita de mais quantidade de insulina para desempenhar as suas atividades. Existe também um maior risco de ter aumento do colesterol, consequente a este acúmulo de gordura e aumento de peso. E o que acontece é que nesta fase de transição há uma diminuição dessas hormonas. Quando ocorre essa diminuição das hormonas, a mulher passa para uma fase da menopausa propriamente dita, em que há toda uma inversão desses sintomas que tinha antes, ou seja, havia aumento de peso, aumento de gordura abdominal. Nesta fase da menopausa, há uma diminuição da gordura abdominal, há um aumento da atrofia da pele, há diminuição da secreção da insulina, há maior risco de doenças cardíacas e dos vasos e há maior fragilidade óssea. Por isso, se forem a prestar atenção, as mulheres mais experientes, eu não gosto de dizer mais velhas, mais experientes, têm maior risco de ter fraturas, principalmente fraturas dos ossos da anca. E isso é devido à diminuição da densidade óssea, consequente à diminuição brusca das hormonas femininas. E associado a essa diminuição brusca das hormonas femininas, vem todo um conjunto de sintomas que caracterizam a menopausa: perda de cabelo, irritabilidade, os fogachos, muita ansiedade e depressão, os suores noturnos, dor óssea, fragilidade óssea, insônia. Um aspecto muito importante, perda da vontade de ter atividade sexual, nós chamamos perda de libido. Isto influencia muito o bem-estar da mulher. Também existe o ganho de peso, problemas digestivos, fadiga. Em casos mais graves, mulheres podem se queixar de dor de cabeça, enxaqueca, dificuldade na concentração. Então, é um mundo de sintomas. Se vocês tiverem prestado atenção, eu antes disse que as hormonas femininas atuam em vários órgãos no organismo. Então, quando estas hormonas femininas estão baixas, cada um destes órgãos vai se ressentir desta ausência e vai causar esses sintomas todos que prejudicam muito a mulher e só pioram o seu stress. A nível do trabalho, este stress também influencia, porque, só para terem uma ideia, foi feita uma pesquisa entre mulheres trabalhadoras na menopausa e a maioria delas, cerca de 73%, relataram os fogachos, ou seja, aqueles calores, como um dos sintomas mais comuns. A seguir aos fogachos, aos calores, tem a sensação de cansaço, baixo humor, dificuldade na concentração, e isso tudo também vai influenciar o desempenho desta mulher no trabalho, porque esta mulher também vai apresentar dificuldade na concentração, apatia, alteração de relacionamento com os colegas. É uma mulher que prefere não se meter, fica no seu cantinho, às vezes sente-se ansiosa, está com um humor muito variável. São pessoas que a gente chega de manhã, cumprimenta bom dia, dá-nos um ótimo bom dia. Ao meio da manhã já não fala. Então, isto são sinais dessas alterações hormonais que, em casos mais graves, pode levar até à depressão.
Esta imagem no canto esquerdo da apresentação é para mostrar como as hormonas estão presentes no organismo da mulher de acordo com a sua idade. Ou seja, esta mulher mais jovem, que tem 20 anos, está numa fase em que as hormonas estão a ser produzidas e vão atingir o seu auge. Por isso, podem perceber que ela está mais rosinha do peito para baixo, mas quando passamos para a mulher dos 30 anos, o nível de hormonas aumenta mais um pouco. E é por volta dos 35 que a mulher, costuma-se dizer, está plena. Nesta fase dos 35, a mulher tem as hormonas nos seus níveis perfeitos, a exercer as suas atividades plenamente, sem nenhuma restrição. Porém, a partir dos 40 anos, infelizmente, começa-se a notar uma diminuição dessas hormonas femininas. E por volta dos 70 anos, a mulher praticamente já não tem hormonas femininas no seu organismo, e isto vai levar a todas as outras complicações que eu já falei antes. Felizmente, existe tratamento, existe oportunidade de gerir esta menopausa de modo a tratar estes sintomas e a melhorar a qualidade de vida desta mulher. Esta maneira de gerir a menopausa pode ser feita em vários âmbitos. Pode ser feita com medicação. Esta medicação pode ser medicação baseada em componentes naturais, ou pode ser feita baseada em componentes sintéticos. Pode ser usado também o uso de suplementos, uma nutrição adequada, prática de exercício físico ajuda, sim, à melhoria dos sintomas de estresse e da menopausa, e também é importante o papel do apoio psicossocial. A mulher tem que ter noção de que é normal acontecerem essas mudanças e existe solução para tal. Uma das soluções que eu falei é a terapia de reposição hormonal. A terapia de reposição hormonal nada mais é do que administrarmos à mulher estas hormonas que estão em déficit. Essas hormonas são a testosterona, principalmente a testosterona, o estrogênio e a progesterona. Esta administração pode ser feita por via natural, consumindo alimentos ricos nessas hormonas, ou de forma sintética, consumindo pílulas que contêm essas hormonas. E esta terapia de reposição hormonal pode ser feita de várias maneiras que nós vamos ver em frente. Como é que pode ser feita essa terapia de reposição hormonal? Primeiro, ver que é importante avaliar o tipo de paciente. Que idade tem, a história genética, qual é o estilo de vida, como é que está o peso desta mulher, tem aumento de peso, diminuição de peso, para poder adequar esta terapia de reposição hormonal. Posterior a esta avaliação, é importante decidir-se que tipo de hormonas ela vai fazer. Vai fazer uma via natural, vai fazer uma via sintética ou vai combinar as duas? Como vai fazer essas hormonas? Vai ser por administração oral, comprimidos que ela toma, vai ser por administração na pele, vai ser por via de injeção, qual é a dose que ela vai usar? Existem mulheres que precisam de maior quantidade de hormonas, existem outras que nem por isso. Então, é importante ter em mente que para iniciar essa terapia de reposição hormonal é preciso primeiro uma avaliação com o médico. E esta terapia de reposição hormonal tem vários benefícios, ou seja, vai combater de forma geral aqueles sintomas que eu falei anteriormente, ou seja, vai garantir um maior grau de proteção contra doenças do coração e dos vasos, vai aliviar os sintomas vasomotores, que são os famosos fogachos, aqueles sintomas relacionados à bexiga também vão melhorar, vai melhorar a densidade óssea. Uma grande vantagem da terapia de reposição hormonal é que vai melhorar a saúde sexual da mulher. Melhorando esta saúde sexual da mulher, consequentemente, nós vamos ter uma melhoria na saúde mental, na qualidade do sono, na autoestima desta mulher. E também esta terapia de reposição hormonal vai ter efeito a nível da saúde cerebral.
melhoria da concentração, da memória, e isto tudo vai impactar de forma positiva na atividade diária desta mulher no local de trabalho. Porém, de acordo com cada caso, existem algumas situações em que esta terapia de reposição hormonal não é recomendada. Por exemplo, mulheres que têm histórico na família ou ela própria de cancro da mama, de alguma doença venosa, esta terapia deve ser bem analisada antes de iniciada, porque pode acarretar mais riscos do que benefícios. É importante ter em mente que o desequilíbrio hormonal não é um defeito, é um sinal. É importante identificar esse sinal e saber por que está a acontecer de modo a corrigi-lo. E aí entra a função do médico, que deve ouvir, cuidar e ajudar a curar estas situações. Por isso que, especialmente para as mulheres, se notarem alguns sintomas relacionados ao que eu mencionei, que podem estar diretamente ligados à menopausa ou à fase da perimenopausa, ou alguma alteração no local de trabalho que possa vos chamar a atenção, é importante procurarem o vosso ginecologista, debater sobre isso, porque isso tem solução. Muito obrigada pela vossa atenção, espero que tenham gostado e eu estou disponível para questões que eventualmente possam existir. Obrigada. Vejo uma questão aqui: quais seriam os alimentos que ajudam... Ai, passou-me. Que ajudam a aumentar a testosterona? Pois, a testosterona é uma hormona que existe em maior quantidade nos homens, mas também existe nas mulheres. Ela pode ser administrada de forma sintética, ou seja, em meio de comprimidos, mas também existem alimentos. E os alimentos mais relacionados à testosterona é lentilhas, grão de bico, legumes, principalmente legumes verde escuro. Estou a falar de brócolis, seque, couve. São alimentos que vão ajudar a estabilizar estes níveis de testosterona, mas deve ser avaliada cada situação para se decidir se não é necessário também a associação de alguma hormona sintética. Vejo mais uma questão. O estresse pode antecipar ou agravar a menopausa? Sim. Pode sim. Por quê? O estresse vai, por outro lado, afetar a função dos ovários. Os ovários, como eu disse, são glândulas femininas que produzem as hormonas femininas. Então, este estresse vai alterar esta produção das hormonas femininas e elas vão diminuir. Então, se é uma mulher que não está na menopausa ou está na perimenopausa, ela vai ter esta fase de transição mais acelerada. Se é uma mulher que está na menopausa, vai virar um ciclo vicioso, porque o estresse vai agravar a menopausa e a menopausa pode agravar o estresse. Então, é importante evitar que chegue a essa fase extenuante na menopausa. Hoje em dia, com acompanhamento adequado, as mulheres quase que não sentem os sintomas da menopausa. Outra questão: é possível distinguir sintomas de desequilíbrio hormonal causados por estresse dos causados por outras condições? É possível, sim. Como? Primeiro, é importante identificar que existem sintomas de desequilíbrio. Depois, faz-se um rastreio, chama-se rastreio médico, para identificar se existe alguma causa orgânica, ou seja, existe alguma doença que seja responsável por esses sintomas. Não havendo, opta-se por também avaliar a área mental deste indivíduo para identificar as causas deste stress. Que estratégias naturais ou comportamentais podem ajudar a restaurar o equilíbrio hormonal afetado pelo stress? Ótima questão. Pois, estratégias naturais ou comportamentais?
alimentação adequada, rica em alimentos antioxidantes, suplementos, principalmente para mulheres acima dos 35, 40 anos, existem suplementos que se recomenda fazer, por exemplo, cálcio, magnésio, coenzima Q10, colágeno, que vão melhorar esta situação em que ela se encontra e vão restaurar o equilíbrio hormonal. Então, alimentação equilibrada, prática de exercício físico, uso de suplementos e avaliação médica regular, porque a ideia é identificar o mais precoce possível este desequilíbrio e conseguir tratar-se. Se pudesse dar um conselho essencial para toda mulher que vive sob pressão constante, qual seria para proteger a sua saúde hormonal? Eu amei esta questão. Algo que eu costumo dizer às minhas pacientes na consulta é que não existem super mulheres. A mulher tem que se dar ao privilégio de falhar em alguma área. Então, não existe uma mulher que vai conseguir resolver todos os seus problemas sem ter alguma alteração hormonal ou psicológica. A mulher, é esposa, é mãe, é filha, é irmã, é trabalhadora e também ela é mulher, tem que tratar-se de si. Então, é importante que a mulher dê esse tempo e estabilidade para resolver as suas dificuldades step by step. Passo a passo, não vai conseguir resolver tudo de uma vez. E não se deve frustrar por ter falhado em alguma situação. O que deve acontecer é que identificou a falha e vai corrigir na sessão seguinte. Muito obrigada por essa questão. Mais questões? Tem uma doutora do Imran, não sei se lê ou vai dedicar mais para baixo. Como nós, os homens, parceiros, colegas de trabalho, lidamos com o desequilíbrio hormonal nas mulheres? Pois, muito importante esta questão. Por quê? Porque, feliz ou infelizmente, os homens podem não ter noção de que esses sintomas decorrentes do desequilíbrio hormonal nas mulheres são uma realidade. Então, muitas das vezes, estas mulheres são negligenciadas no local de trabalho, nos seus círculos sociais. O que deve acontecer é que esses homens parceiros, primeiro, é ter paciência, não pressionar mais essa mulher. É dizer, é ter em mente que isto é por um desequilíbrio hormonal, pode ser uma alteração das hormonas, é importante termos paciência, sermos empáticos, ou seja, nos colocarmos no lugar desta mulher e sempre que possível, de acordo com a confiança que possamos ter com ela, alertar que, olha, estes sintomas podem ser decorrentes de alguma situação, alguma alteração a nível das hormonas, e seria melhor também buscar por ajuda médica. Então, o médico tem que estar capaz de identificar estes sintomas e ajudar a melhorá-los. Só assim é que a gente consegue, primeiro, ajudar as mulheres e, segundo, melhorar em grande parte o ambiente de trabalho destas mulheres. É possível engravidar na menopausa ou antes da menopausa, mas com o desequilíbrio hormonal? Esta é uma questão super interessante. Não sei se vocês tiveram conhecimento, há poucos meses atrás, andou a circular uma informação nas redes sociais que aquela atriz Cláudia Raia engravidou na menopausa. Pois bem, se formos analisar, a menopausa é uma fase em que não há hormonas femininas. A mulher ficou 12 meses seguidos sem menstruar. Então, nesta fase, é difícil e quase impossível engravidar. No entanto, se houver uma reposição hormonal, se esta mulher se submeter a um procedimento de fertilização in vitro com adequado suporte hormonal, ela pode gerar uma gravidez
e chegar ao final da gravidez, que foi o que aconteceu com a atriz. Por outro lado, na fase de perimenopausa, em que a mulher tem oscilações da menstruação, aí sim é possível engravidar. É difícil, mas não é impossível. Então, estas mulheres têm que ser aconselhadas que, mesmo eu estando a passar por esta irregularidade menstrual, existem meses que a menstruação aparece. Então, nesses meses que a menstruação aparece, significa que houve alguma produção das hormonas, então eu posso engravidar. E elas devem ser aconselhadas a fazer algum método para evitar a gravidez. Após a mulher atingir a menopausa, a mulher no ato sexual, ela consegue atingir o orgasmo? Pois, na menopausa, a mulher tem alguns sintomas que dificultam muito a atividade sexual. Primeiro, ela tem diminuição da vontade de ter relações. Quando tem as relações, ela tem uma diminuição da umidade vaginal, ou seja, as paredes vaginais tornam-se mais secas, mais ressecadas, e isso pode causar dor durante a relação sexual. É importante fazer uma suplementação com hormonas e também, em algumas situações, pode-se recomendar alguma medicação vaginal que vai melhorar esta performance durante a atividade sexual. E aí sim, a mulher consegue atingir orgasmo e prazer durante a atividade sexual. Já vejo mais alguma. Quais são os suplementos recomendados na menopausa? Já havia respondido. É importante cálcio, magnésio, colágeno, coenzima Q10. Isso de uma forma geral. No entanto, é importante avaliar cada situação, porque algumas mulheres podem precisar de mais suplementos determinados quando comparado a outras. Quisto no punho pode ser sintoma de stress? Depende. Existem situações de elevado estresse que podem levar a alterações orgânicas, então, ou seja, doenças. Então, é importante avaliar que tipo de quisto e qual é a causa. Não sei se deixei passar alguma. Deixa-me ver. São várias. Mas pronto, deixar passar não, Isso é a bom, doutora não deixou passar, sim, é muito positivo. isso é ótimo. Estão de parabéns os homens que também estão a contribuir. É perfeito. Eu tenho 50 anos e a minha menopausa começou aos 40 anos. Faço uns maus bocados com os fogachos são terríveis. E não faço terapia hormonal porque nunca tive uma boa indicação médica do meu ginecologista. Infelizmente, é um tema que muitos poucos médicos abordam. Quando lhe aproximei, ele deu-me um panfleto de menopausa para ler e saí de lá triste. Mandou-me tomar chá de folha de amoras. Não senti efeito nenhum, mas nunca mais voltei a um ginecologista, pois achei que cá não havia ainda grandes conhecimentos sobre esta matéria. Eu faço muito exercício e perdi bastante peso, pois do nada comecei a ganhar peso, irritação, mal-estar, tensão alta. A minha saúde está mais regulada, consegui perder peso e mudar. Pois, estes são alguns dilemas que a mulher, principalmente no nosso país, enfrenta. Primeiro é acesso à informação, daí também a importância deste encontro. É importante explicar às mulheres que a menopausa pode ser tratada. Este estilo de vida, estes sintomas da menopausa que impactam no estilo de vida da mulher podem ser tratados e a mulher pode ter uma vida normal, entre aspas, como todas as outras. E depois também é o acesso à medicação. Felizmente, cada vez mais existe disponibilidade desses medicamentos no nosso mercado. No entanto, é importante procurar algum profissional de saúde que esteja balizado nessa área para poder lhe recomendar a terapêutica adequada. Quais os efeitos colaterais do tratamento artificial da reposição das hormonas? É tratamento de reposição hormonal. Não existe efeitos colaterais. A terapia de reposição hormonal tem o objetivo de aliviar os sintomas e sinais característicos da menopausa. No entanto, existem mulheres
que não se recomenda que fazem a terapia hormonal sintética, ou seja, as pílulas. Como eu disse, são mulheres que têm histórico de câncer da mama, são mulheres que têm histórico de hipertensão, alguma doença cardíaca, alguma doença dos vasos, mas sempre existem opções para esta mulher que não sejam a terapia de reposição hormonal. Os suplementos que recomendou para mulheres acima dos 35 anos podem ser tomados sem uma prescrição médica. É assim, eu recomendo que a mulher primeiro vá a uma avaliação médica e, decorrente desta avaliação, um médico irá prescrever os suplementos que mais se adequam a cada situação. Aconselho que façam muito exercício físico diariamente, cuidem da alimentação, redução do álcool, colesterol e glicemia alta vem do nada. Exames de rotina são necessários, como diz a doutora. Exatamente, eu subscrevo. Qual o impacto do desequilíbrio hormonal na fertilidade e no ciclo menstrual? Quando as hormonas não estão equilibradas, pode levar à alteração do ciclo menstrual. Essas alterações podem ser a ausência da menstruação ou, por outro lado, aumento do sangramento durante a menstruação ou sangramentos fora da menstruação. E isto, consequentemente, vai também impactar na fertilidade. Estas mulheres geralmente podem ter dificuldades em engravidar. Sobre o calor, mudanças comportamentais como irritação pode estar ligado ao início da menopausa precoce? Não percebi. Sobre o calor, Sim, mas a doutora até já havia tocado este ponto durante a apresentação. acho que ela quis dizer que a irritação e o calor são sinais da menopausa. Sim. Se foi isso, a resposta é sim. Para mulheres na faixa dos 20 seria 20 anos, acho, que ficam acima de 6 meses sem menstruar, teria alguma relação com a menopausa? 20 anos é muito cedo para falar-se de menopausa precoce. Geralmente 38, 37 anos. Aqui existe alguma outra causa desta ausência da menstruação e é importante procurar ajuda médica o mais rápido possível. Nem devia ter ficado os 6 meses sem menstruar. Pode explicar com mais detalhes por que depois dos 35 anos as mulheres têm mais acelerada erosão de minerais? Como evitar? Eu tenho regularmente problemas de... Pois. Por quê? Porque as hormonas, principalmente cálcio, magnésio e ferro, existem as hormonas femininas, elas levam, estimulam o acúmulo desses minerais. Quando, ou seja, há um sistema de reserva no organismo desses minerais. Quando estas hormonas começam paulatinamente a diminuir, esta reserva de minerais também vai começar a diminuir. Por isso que é importante começar essa suplementação a partir dos 35 anos, para evitar que as mulheres entrem num estado de carência mineral. Esta matéria deve ser mais difundida na nossa comunidade. Subscrevo. Não se fala muito sobre esta matéria, as nossas verdades. Exatamente. Muito bem. Identificados os sintomas, é necessário que o paciente inicie este debate com seu médico ginecologista. Não devia ser o médico a recomendar ou levantar este debate com o paciente. Existe muita falta de informação e orientação quando procuramos assistência médica. Sim, o ideal até seria que a mulher iniciasse esta reposição, esta suplementação antes de entrar para a menopausa. Isso iria ajudar e iria evitar que a mulher tivesse esses sintomas. No entanto, nem sempre é possível. O importante é, se a mulher tiver algum sintoma relacionado dos aqui descritos, procure ajuda. Mesmo assim, se o médico, durante a consulta, não falar sobre este assunto, pode muito bem questionar e saber qual é a opinião do médico acerca disto. E eu concordo que existe muita falta de informação e orientação. Onde e como podemos entrar em contato com a doutora? Podem entrar em contato com a organização do evento, e eles têm os contatos e podem vos disponibilizar à vontade.
Uau! Muito Eh, obrigada, doutora. Muito obrigada por partilhar conhecimentos tão valiosos conosco e muito obrigada por responder de forma cabal todas as questões levantadas. Um enorme obrigado a todos os participantes deste webinar e as várias questões bem interessantes que foram aqui levantadas. Esperamos contar com mais convosco nos outros webinars de bem-estar da Holland Health. Muito obrigada. Obrigada, foi um prazer. Feliz Dia do Trabalhador a todos.